Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Maria João Rolim, especialista em regulação do setor elétrico. Olá, Maria, tudo bem? Olá, André, tudo bem? E com você? Tudo bom. Maria, você pode fazer uma breve apresentação? Sim, claro. Bom, como o André falou, meu nome é Maria João Rolim, eu sou especialista em regulação e trabalho também com direito de energia e mais recentemente, no meu caso, são uns 10 anos, com sustentabilidade por conta de energia. Então, acho que a regulação, energia e sustentabilidade acaba é, trabalhando tudo junto. Eu tenho um doutorado na Universidade de Dundee, no Centro de Energia da Universidade de Dundee, em sustentabilidade e direito de energia. Tenho um LLM na LSE, na London School of Economics, em direito e regulação também, e fiz mestrado no Brasil também em direito econômico, também muito voltado para a ideia de regulação. Eu sou advogada e economista, eu fiz os dois cursos, acho que também combina bastante. E mais recentemente fiz um Visit Scholars na Universidade de Colômbia, mais focada aí nas mudanças climáticas, que é outro assunto que também afeta bastante a regulação e o direito à energia. Tem alguns cursos que eu sou coordenadora, tive aí a honra de também ter o André como um dos meus primeiros alunos, um prazer Boa, a honra sempre. foi minha. Então, e sou sócia de energia do escritório Rolim Goulart Cardoso, advogados. Um escritório completou 30 anos este ano, que eu tenho muito orgulho de ter 29 anos do escritório que foi fundado há 30, né? Eu entrei um ano depois que foi fundado. Muito bom, muito bom. E fora que a professora mora no mundo, né? Está em Portugal uma hora, na Escócia no outro, né? É, Toda hoje eu hora. tô, hoje eu estou em Lisboa. Foi acontecendo. Eu fui criada no Brasil, mas eu sou angolana, nasci em Angola. Acho que por causa disso a gente sempre fica com essa visão um pouco do viajar. Eu me sinto muito brasileira, muito bem acolhida no Brasil, onde eu tive grandes oportunidades, mas a minha família ficou um pouco espalhada. E os meus filhos também ficaram morando fora, e isso acabou com a ideia de estudar fora. Acabei deixando um filho na Inglaterra, outra filha na Escócia, e Lisboa ficou um lugar interessante. Mas moro efetivamente, até por conta do escritório, em São Paulo. Hoje em Uhum. dia todo mundo viaja muito, e depois da pandemia, com essa questão, que foi um período muito difícil, mas também tivemos oportunidade de aprender a trabalhar de casa, né? Uhum. Então isso também ampliou muito a possibilidade de viajar. Eu acho assim que o nosso setor, né, o setor de energia em geral, conhecer outros lugares e como funciona ajuda muito a gente a entender. O mundo está cada vez mais interconectado e energia é importante em todo lugar. Então, acho que viajar, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para mero turismo, já é bom para todo mundo. Viajar com oportunidades que eu tenho de estudar e de trabalhar, às vezes com alguns players internacionais, ajuda bastante a focar nossas ideias, a trabalhar Uhum. melhor, elaborar nossas ideias. Uhum. Mas eu sou brasileira de coração e meus filhos são brasileiros e o trabalho mesmo é com o cenário brasileiro. E essa visão de mundo certamente enriquece, né? Que às vezes se a gente fica muito fechado no lugar onde a gente está, a gente não consegue visualizar uma outra forma de viver, de trabalhar, né? Então essa visão, eu gosto muito da tua visão, que ela é uma visão bem aberta, assim, que traz outros enfoques. Eu acho que ela é muito importante para a gente pensar em regulação, André. Uhum, É, Até talvez entrando aqui um pouco no tema que você pediu para a gente conversar um pouco uhum. sobre essa ideia do que é a regulação um pouco e o que a Isso. gente faz quando trabalha com regulação. Primeiro, acho que a gente precisa entender o que é regulação para poder fazer um bom trabalho em regulação, seja aí no regulatório de uma empresa, seja no regulatório prestando consultoria regulatória, seja até como regulador. Eu também já tive a oportunidade de dar aula através da FGV também, mas para um curso, para uma turma da própria ANEEL, do nosso regulador aí do setor elétrico, e é importante que você, às vezes, precisa parar e dar um passo atrás para
perceber o que é regular e o que é regulação, porque ela vai mudando ao longo do tempo, vai mudando de acordo com o objeto também que você precisa regular. Essa ideia de regulação veio muito numa ideia de abrir o mercado e passar a expertise para quem entende, mas ela adquiriu uma proporção que hoje norteia os setores regulados, né? Tem um alcance muito grande. O que eu acho bem importante para a gente sempre dar essa parada de olhar um pouco de fora, porque a gente vicia um pouco, como a gente já conversou isso até durante os nossos cursos, a gente vicia que tudo tem que ser regulado, quando, na verdade, regular é exceção. Regular é aquilo que precisa ser regulado, porque a maioria das atividades empresariais, comportamentais, pessoais, não precisam e não devem ser reguladas. O princípio é não regular. Regular é quando você precisa interferir. E, evidentemente, que o setor de energia e alguns outros também de infraestrutura precisam de ter algum direcionamento, mas eu costumo dizer que na regulação, menos é mais. Sempre você é mais eficiente como regulador se você focar numa regulação eficiente, certeira e menos, não micro-regular, deixar um espaço para inovação, um espaço para Uhum. criação. Então, acho que tanta gente está trabalhando no regulatório de uma empresa, ou como consultoria, ou como sendo regulador, essa ideia cabe para todos. A gente não procurar incessantemente querer regular tudo. Eu até Uhum. entendo, porque no Brasil a gente se sente às vezes mais seguro em ter uma regulação, porque a gente tem essa cultura, né, da Uhum. lei, mas ela às vezes só traz um problema a mais, é um problema de interpretação, é um problema de autorização, é um problema de permitting, né, de pedir uma permissão, quando no fundo inibe um pouco o criar, porque se você não tem Uhum. nada que regule, você tem que criar um modelo de negócio, tal. Então, nesse momento que a gente vive aí de transição energética, tudo, ter essa amplitude do criar é muito importante. Excelente. O modelo inglês, né, ele dá essa liberdade. Ele é simples, é direto, né, e é cultural É o, deles, né? o inglês, ele tem um foco muito na regulação econômica, né? Ele pensa bastante em ter uma regulação voltada para um resultado econômico, que deixa uma maior amplitude no comportamental. A nossa agência, ela tem competência para fazer os dois, uma regulação econômica e também uma regulação social, que a gente fala, ou de interesse social, o que torna ainda mais difícil ser econômica na regulação, eu diria, ser Uhum. eficiente, porque você tem os dois mandatos, mas não é impossível e é muito importante. O papel aí de quem trabalha numa empresa, por exemplo, é de sempre estar levando para o regulador essa visão de que, olha, isto eu consigo fazer, esse é um espaço da iniciativa privada no sentido empresa, né? É Uhum. um espaço para a gente criar, esse é o espaço para o regulador que vai trazer segurança para o modelo e para a operação, porque é importante, às vezes, você ter aquele regular. E o regulador, eu sempre digo, o regulador ele não regula o consumidor, pró-consumidor, ele não regula para a empresa, ele regula o mercado. Ele é uma regulação, o regulador foi criado para regular um mercado. Isso significa que ele tem que olhar para o que amplo, né? Se o mercado está funcionando, os players vão se ajustar, eles vão achar uma saída. Se o mercado está saudável, se ele traz segurança para o investidor e segurança para o consumidor, ele não precisa proteger esse ou aquilo, os passos vão se Uhum. acomodar. E na empresa a gente fica no dia a dia, também no escritório, eu percebo, enrolado com aquele monte de regulação. Por isso que eu digo sempre, quando você estiver fazendo alguma coisa mesmo, uma revisão tarifária, o que for, dá aquele passinho e dizer, bom, qual é o objetivo dessa regulação? Por que eu tenho que, a cada período XYZ, passar por uma revisão tarifária? Qual é o objetivo disso? O Uhum. que o regulador devia estar olhando? O que eu preciso apresentar? Para a gente não se perder nos inúmeros documentos e instrumentos legais que a gente tem hoje na regulação, né? Uhum. Também eu E- gosto de falar sempre também que a regulação é feita pelos players, não só pelo regulador. Então, esse é um papel Isso. importante nosso. É, é. Eu vejo assim que no Brasil existe essa coisa às vezes de dos players partir deles um pedido de regulação para se proteger, para criar reserva de mercado, mas é um tiro no pé,
Porque, por exemplo, se eu estou numa empresa grande que tem uma parte de distribuição, de geração, de transmissão, e na hora que eu for apresentar um trabalho para uma consulta pública, eu penso em proteger a geração, proteger a distribuição, às vezes eu estou limitando a parte da geração, eu estou limitando a parte de serviço, né? Então eu entendo assim que o meu papel como profissional da regulação é também ajudar a enxugar um pouco essa parte para acontecer isso que você falou, de abrir espaço para criatividade, para inovação, né? É aquela história, quando a É, maré está cheia para todo mundo, não. Então, se o mercado está bom, né? é Para mim, verdade. profissional é bom, para a empresa é bom, né? Então, ampliar É. essa visão, né? Você trouxe essa questão que o mercado de energia elétrica, em particular, é muito interligado. Às vezes o grupo está em todos, está na geração, na transmissão, na distribuição, na comercialização, às vezes não, está operando só numa parte. Então, ter esse olhar também de que é, tem que estar a maré cheia para todo mundo é importante. Então, a gente tem. E eu até vejo na minha atividade como consultora, e já tem 30 anos que eu faço isso ou mais, porque eu trabalhava na Price antes também, que as empresas elas têm essa visão. Sim, olha, de que tem um compromisso a fazer, não dá para ter tudo, mas que o mercado tem que funcionar. E o regulador, às vezes, ele se perde no Brasil, penso eu, porque a gente tem uma cultura muito legalista, e ele Uhum. também é um pouco limitado para ter que fazer só o que a lei manda, etc. Na verdade, ele tem um espaço ali para interagir, para deixar o mercado é, solto, assim, no sentido de deixar o mercado fluir, que ele precisa usar mais. Se você pensar, hoje a gente já tem um regulador que pode ser parte em arbitragem, a gente tem algumas arbitragens começando, e que a ideia não é um litigioso, na verdade, é poder chegar num acordo que leve em consideração o interesse do mercado e das empresas também. Então, isso é uma coisa que veio com a evolução, por isso que eu digo também que não é estanque, não é parado. Uhum. Toda vez que a gente que trabalha com isso há muitos anos, a gente tem que ir se realimentando da ideia do que é regulação, do porquê que eu estou regulando, qual é o objetivo e qual é o meu papel como regulado de deixar alguns espaços e criar, e outros que eu realmente preciso do suporte do regulador para eu ter a segurança que o setor exige, né? Porque ninguém vai fazer Uhum. também determinados investimentos em infraestrutura se você não souber um pouco quais são as regras que vêm no Uhum. edital. Mas o regulador também não precisa ditar todo o modelo de negócio que não deixe nada para criar, ou que não deixe aquela pessoa que está ali no próprio negócio, que sabe mais, com certeza, Uhum. criar uma forma de entregar o mesmo serviço mais eficientemente possível, trazendo resultado aí para todo mundo, para o regulador, para o mercado e para os shareholders também, né? Então, acho que isso importante. E o E, sem dúvida escritório. nenhuma, para a comunidade, antes que eu esqueça, porque hoje em dia a gente tem essa Aham. ideia que é o shareholder, mas os stakeholders. Mas quando você entrega eficientemente uma obra de infraestrutura ou um Uhum. investimento em energia para o regulador, você está entregando certamente para comunidades também. Isso. Uhum. E Maria, o escritório de vocês é um dos principais escritórios aí no Brasil que faz essas consultorias, esses trabalhos em regulação, presta serviço, né, para empresas, né? O que que vocês esperam de um profissional do regulatório hoje? Não necessariamente deve ser um advogado, né? Eu acho que Não, existe não muito. necessariamente. No meu escritório, por conta da restrição da legislação da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, o escritório de advocacia, para você ser associado ao escritório, você tem que ter advocacia, né? Mas o profissional do regulatório como um todo não é um profissional só advogado. Na verdade, aliás, o advogado ele chegou depois no regulatório, Olha. ele é muito mais ligado para a economia, a própria engenharia, porque é mais ligada à atividade. Hoje, a regulação, o regulatório é muito multidisciplinar. Então, eu tenho muito orgulho do meu escritório, né, que é meu também, que
tem 30 anos e a gente sempre cultivou esse olhar multidisciplinar. Então, somos todos advogados, mas eu tenho no mesmo grupo engenheiro, eu mesma tenho economia e engenharia. Então, a gente acha que esse olhar multidisciplinar que consegue prestar um bom serviço nessa área. Então, dentro das empresas, às vezes você vai ter um advogado no grupo de regulatório, o outro com engenharia, o outro com a questão mais econômica. Quando você junta, você consegue ter um olhar melhor do que é preciso, o que é melhor para a empresa. É isso que a gente procura oferecer no escritório, não só na área de regulatório, mas se a gente pensar em áreas mais novas, entre aspas, como ISG, que na verdade não é tão novo, o que é novo é o nome, é o pacote. Aham. Passa muito também por esse olhar multidisciplinar. Dificilmente você, dentro de uma empresa, de um setor regulado, vai conseguir ter uma área de ISG, de sustentabilidade corporativa, sem atender ou saber o que a regulação faz dentro daquela empresa, porque é um setor regulado. Então, você precisa também Uhum. ter até onde eu posso, o que é sustentabilidade para um setor regulado, o que é fazer um investimento em infraestrutura hoje, que a gente chama que tem que ser uma infraestrutura sustentável do ponto de vista do investimento e do ponto de vista físico da própria infraestrutura. Então, é muito assunto que o regulador, que o regulatório está envolvido dentro de uma Uhum. empresa no setor regulado. Então, o profissional acaba tendo que ter esse olhar múltiplo. Essa forma de comunicação também é muito importante, porque, no fundo, ele é o link entre a área técnica, o jurídico, o financeiro, é ele o regulador é ele que é o tradutor disso tudo dentro da empresa. Então, você acaba tendo que... Quantas vezes eu vou prestar serviço e a gente precisa do profissional do regulatório para colocar na mesma sala ou trazer as ideias de qual é a questão técnica, para a gente poder explicar no regulador o porquê que a gente está defendendo determinado ponto, ao mesmo tempo qual o impacto financeiro para a empresa ou para o mercado, e tudo isso quem Uhum. faz é o profissional do regulatório. É muito rico, né? Muito rico. O E é trabalho. interessante, né, que o profissional do regulatório ele vai desenvolvendo uma visão ampla e profunda do setor. É uma coisa impressionante. Exatamente. E ampla e multidisciplinar e profunda. Agora, ele não precisa ser tudo isso, mas ele Aham. tem que desenvolver a possibilidade de transitar bem Uhum. nesse. Por isso não é só o advogado, às vezes o advogado tem a visão só jurídica, que é muito importante, Uhum. mas ela é uma interpretação, ela não traz, às vezes, os outros impactos importantes para o Uhum. negócio e para a empresa. Uhum. Muito bom. E Maria, você esteve agora no COP28 em Dubai, né? Tive, É, acabei de chegar. Então pode trazer um pouco como é que foi, as tendências, né? Para a gente encerrar aí Claro, essa ótima eu entrevista. acompanho a COP há bastante tempo, os encontros, as conferências. Bom, a COP é a conferência das partes do Acordo Climático, né? Hoje o que a gente discute é o Acordo de Paris, mas já tem outros, teve o do Quioto. Enfim, nós temos quase 30 anos de COP, a gente está na COP 28, né? Foi a de Dubai. Foi bem interessante, ela foi recebida com muito entusiasmo, o resultado, porque a COP envolve 2 semanas de intensas negociações das partes, mas também de todo um encontro da sociedade civil mesmo e das Uhum. empresas para fazerem uma pressão na questão climática. Muita gente me pergunta se eu sou a favor de continuar tendo a COP ou não, que perdeu um pouco do objetivo. Eu acho importante ter não que ela vá resolver tudo, mas ela acaba sendo aquele momento que primeiro chama a atenção do mundo todo mundo fala daquilo naquelas 2 semanas. E depois você tem ali a oportunidade de ver como é um fórum de negociação, porque nenhum país vai ser obrigado a fazer nada, mas ele assume compromisso ali, então fica exposto para a comunidade internacional a importância. Essa COP ficou muito numa discussão, e por isso foi tão aclamada, no que a gente chama do phase out ou phase down dos combustíveis fósseis. Acabou indo para o transition away. Tudo são expressões e semântica, mas que mostram um pouco da intenção. Foi num país produtor de óleo,
né, Uhum. os Emirados Árabes, e eles conseguiram puxar ali. Foi a primeira vez que a COP tratou efetivamente de colocar no acordo final expressamente a ideia de afastarmos gradualmente de combustíveis fósseis. Não era o que alguns ambientalistas queriam no sentido de ser o phase down, tipo eliminar, nem também foi o phase down que era mais fraco. Ficou um compromisso ali de afastamento dos combustíveis fósseis, porque é um caminho, a gente está fazendo uma Uhum. transição energética. Não, Gradual. isso não quer dizer que a gente não vá precisar ter um pouco de óleo, mas a verdade é que o mundo já pode viver sem fazer mais uma exploração de fósseis, como fazia antigamente. Já Uhum. existem alternativas. Teve muito resultado também. Esse foi um resultado bastante positivo, essa menção. Foi um resultado também interessante na operacionalização da parte financeira, de arrecadar fundos, do fundo de Loss and Damage, que é um fundo destinado à reparação dos países mais em desenvolvimento, que não usufruíram da era de desenvolvimento do óleo e do gás, como os países desenvolvidos fizeram, e agora a gente precisa, como é o caso do Brasil, de um modelo diferente. Isso exige um certo financiamento e até uma reparação histórica de que a gente não teve essa oportunidade e agora como se estivéssemos sendo tirada a oportunidade, porque não podemos Hum. mais fazer o mesmo modelo e nem queremos mais fazer o mesmo modelo. Uhum. Então, nesse sentido, foi muito positiva. O sentido que eu digo que é menos positivo é no sentido de que é um acordo que não é obrigatório. Como todo acordo, só vai ser bom se for implementado. Eu digo Uhum. acordo bom é acordo entregue. Promessa boa é promessa cumprida, né? Então, às vezes, você faz o melhor acordo do mundo, mas não entrega. E também deixou sempre uma linguagem semântica ali para cada país fazer um pouco o que quer dentro daqueles caveatos da lei ali, do que não é bem a lei, é o acordo. Mas fica expresso para a comunidade internacional e para o mundo a ideia e o objetivo, e isso abre um espaço para litigância climática, para a sociedade cobrar. Então, eu acho que é positivo, foi uma COP positiva nesse sentido de trazer o que a gente chama de o consenso dos Emirados, né, o consenso de Dubai, e trouxe mais detalhes do que precisa fazer. Mas eu sou bem daquele tipo, eu prefiro ver entregue, né? Porque para mim até pode prometer um pouco menos, mas tem que entregar. E a gente está Excelente. numa crise climática mesmo, o setor mesmo de energia tem sofrido bastante com eventos Uhum. extremos de clima, então acho que a gente para todo mundo. Não sou catastrófica de achar que o mundo vai acabar, mas a gente já sente hoje na pele a dificuldade que é viver num mundo muito mais quente. Nos países Uhum. mais pobres, muito pior, né? Muito pior. Uhum. Eu acho que é importante. Então, foi positivo com esses senão, mas a gente tem que se preparar aí para a COP30, que vai ser no Brasil. Ano que vem vai Uau. ser em Baku, que é no país também lá do Oriente Médio, mas depois vai ser no Brasil, e a COP do Brasil está sendo muito esperada, porque vai ser em Belém, em princípio, tem todo esse apelo da Amazônia, né? E vai ser uma Uhum. oportunidade para o Brasil desenvolver, porque para a gente a transição energética é uma oportunidade da gente desenvolver mais esse papel verde do Brasil, esse papel ser um fornecedor de soluções para o mundo. A gente Uhum. precisa aí das políticas certas, como eu digo, às vezes a política certa não é regular tudo, Aham. Muito bom. é deixar um espaço, mas para inovação, etc. Mas a gente precisa de um sinal certo, porque é, sem Uhum. dúvida nenhuma, um momento que vai ter muito investimento para soluções verdes, etc. E, de fato, ninguém vai pôr dinheiro num país que não der uma estabilidade jurídica regulatória satisfatória, né? Melhor regra que não muda, né? Ou que muda para o melhor, Ou que aqui muda. evolui. Eu digo, não é mudar, Isso. é evoluir, Evoluir. né? Porque Excelente. aquela que muda, para mim, é a que muda erraticamente. É que hoje tem, Aham. amanhã não tem, depois volta. Essa é a pior regulação que tem. A Uhum. regulação foi feita um pouco para ser flexível e mudar, mas ela não pode mudar no meio do jogo, não pode pegar Uhum. quem já está jogando aquele jogo, e ela Uhum. tem que evoluir. Você não pode, como eu digo, mudar no meio do jogo a regra do futebol, né? Eu não entendo nada Uhum. de futebol. Mas dá para no próximo jogo você aperfeiçoar alguma coisa. Excelente. Professora, muito grato por essa super conversa de hoje.
Um abração para você, boa Prazer, viagem, bom retorno. Fazer parabéns aí pela iniciativa da Power Traders do Brasil, porque é uma iniciativa muito legal que mantém assim, a conexão direta com o público da regulação e o alcance imenso que tem, né? Muito Sim. parabéns, André. Obrigado, professora. Um abração. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.